aí de casa! Feliz 2023! Vamos lá para um ano cheio de séries e filmes. Coloquem aí nos comentários já o que vocês querem que eu faça aqui no canal esse ano. Se vocês querem mais resumo, crítica, o que vocês querem. E essa semana tá estreando o novo filme do Damien Chazelle, o diretor de La La Land, que se chama Babilônia e se passa na Era de Ouro de Hollywood. Então, resolvi unir o útil ao agradável e vou trazer um pouco de história do cinema pra vocês e um pouquinho da história do filme também. Então tá, no episódio passado de história do cinema aqui do canal, que faz bastante tempo que saiu, vou deixar linkado aqui na descrição, a gente viu como foi o nascimento de Hollywood. E a gente viu que a Primeira Guerra Mundial enfraqueceu muito o mercado financeiro europeu e favoreceu muito a indústria americana de cinema. E por que isso rolou? Porque os Estados Unidos só entraram na guerra no momento certo. Enquanto os europeus estavam lá literalmente se matando desde 1914, os Estados Unidos só entraram na guerra em 1917, quando faltava só um ano pra acabar. E aí, a essa altura do campeonato, eles já sabiam, assim, né, quem ia ser o vencedor, e então entraram do lado vencedor. E enquanto os outros países saíram muito ferrados da guerra, né, gastaram muito dinheiro, os Estados Unidos saíram ricos. Então, nos anos 10, né, os Estados Unidos estavam endividados com vários países, e depois da guerra, o jogo virou, porque a economia europeia estava acabada. Até porque os conflitos em si foram lá na Europa e destruíram várias cidades. Então, os Estados Unidos começaram a ajudar na reconstrução europeia e foram meio que perdoados dessa dívida. E isso também ajudou muito o crescimento industrial do país, ou seja, no aspecto financeiro eles se deram muito bem. E aí a gente entra nos anos 20, que foi esse período bem farto da história americana, com muito luxo, muita pompa, né? Todos os reflexos econômicos dessa vitória. E agora a gente chega onde a gente quer. É claro que isso afetou o cinema também, porque o mercado americano estava girando e gerando lucro. Então o cinema foi se tornando algo maior, inclusive foram criadas as divisões dentro dos estúdios, né? Então até tem um vídeo sobre isso, que foi criado o departamento de arte, o departamento de fotografia, os roteiristas, né? Foram especializando o cinema. E aos poucos alguns estúdios foram se firmando como os grandes dominadores desse período. E um desses estúdios foi justamente a Paramount, que é quem está patrocinando esse vídeo. Sim, porque a Paramount foi muito importante. O seu criador, o Adolph Zukor, ele foi praticamente o cara que inventou o mercado das celebridades hollywoodianas. Porque ele queria que o público se tornasse fiel ao estúdio, coisa que hoje em dia não faz tanto mais sentido, né? Mas naquela época, as pessoas voltavam ao cinema para ver filmes de tal estúdio que eles gostavam. Por quê? Porque eles gostavam dos atores e das atrizes. Já tinham algumas estrelas, como Charlie Chaplin, que tinham aquele público cativo, né? Então, assim, não importava que filme o Chaplin lançasse, eu ia lá assistir, né? E as salas lotavam. E o Zukor queria fazer isso, ele queria que as pessoas fossem fiéis aos artistas. O problema é que isso daria muito poder para essas estrelas. Então, ele decidiu que ele ia criar e controlar as próprias estrelas do cinema. E como que ele fez isso? Por meio da Paramount, ele fechou contratos de exclusividade super rigorosos com atores e atrizes, com a promessa de transformá-los em estrelas. Então, beleza, você vem pra cá, e aí nos bastidores, né, o Zukor fazia um enorme trabalho de publicidade, né, pra deixar a pessoa famosa, colocava em revista, em jornal, levava a pessoa pra festa, pros eventos ali da alta sociedade, né, pra todo mundo conhecer, e aí a pessoa ia lá e assinava o contrato pra ficar famosa. E é exatamente isso que a gente vê em Babilônia, né, nesse filme novo do Chazelle. Inclusive o papel da Jean Smart, de Rex, que eu amo, é de uma jornalista que fica dando matérias sobre as estrelas, às vezes ajudando as estrelas, às vezes queimando. E no filme a gente vê várias dessas festas riqueza da elite, né? Então tem muita música, álcool, drogas, sexo. Sim, gente, sexo no meio da festa, putaria, uma loucura. Enfim, então nessa época o Zukor contratou 22 atores e atrizes para serem os seus principais talentos. E por isso que ele colocou 22 estrelinhas no logo da Paramount, uma estrela para cada ator. E a ideia funcionou demais. Entre esses 22 talentos, tinha a Gloria Swanson e a Mary Pickford. E aí os outros estúdios falaram,
gostei, e copiaram essa ideia. Então foi criado esse método que ficou conhecido como Hollywood Star System. É o sistema de estrelas. E funcionou muito bem para os estúdios, que até foi exportado para o mundo inteiro. Muita gente fez isso. E se você pensar bem, até hoje a gente tem uma cultura das celebridades que foi derivada desse sistema, né? Então a gente vai ver lá o filme novo do Brad Pitt, né? Eu amo o Brad Pitt. Nossa, eu amo a Margot Robbie, vou ver tudo que ela faz. E aí a pessoa fica muito famosa. Só que naquela época esse método era um pouco ruim pros artistas. Um pouco não, era bem ruim pros artistas, porque deixava a carreira deles no controle do estúdio. Então o estúdio podia te criar e te destruir do dia pra noite. Os estúdios eram donos dessas pessoas, dessas celebridades. Então as pessoas estavam vulneráveis a vários tipos de abuso de poder. E aí, óbvio que isso gera muita treta. Então imagina, você quer falar, não, agora eu quero fazer um filme super cult, nananã. O estúdio não, você vai fazer comédia pro resto da vida, Carol. Então a pessoa ficava presa, né, naquele contrato que, beleza, fez ela ficar famosa, mas depois ela ficava presa naquilo ali. E onde que a gente vai ver isso, gente? A gente vê isso em Babilônia, porque o filme mostra a ascensão e a decadência de alguns artistas. E a gente vê como a carreira deles estavam nas mãos de outras pessoas. Mesmo os atores sendo muito bons, ou até se você era ruim, mas se você tem bons amigos lá dentro, que te leva pra festa, que te leva não sei o quê. A gente vê muito isso em Babilônia, que é uma ideia, né? A ideia do filme é uma coisa que tava na cabeça do Chazelle já fazia uns 15 anos, desde que ele mudou pra Los Angeles. Ele ficou pensando, nossa, como seria legal contar um pouco sobre essa cidade, né? Como que se tornou Hollywood, como que virou o que é hoje em dia, né? Então o filme mostra muito esse glamour, os excessos, né? Aquela ambição desenfreada que tinha muito nessa época aí dos anos 20. Então, como eu falei no início do vídeo, os Estados Unidos estavam numa época de muita euforia, e a gente vê muito isso no filme. E o filme tem 3 protagonistas, a Margot Robbie, o Brad Pitt e o Diego Calva, que é um ator novo, super promissor, e ele tá muito bem no filme. A Margot Robbie interpreta a Nellie Leroy, que é uma aspirante atriz que acaba se encontrando ali no holofote de Hollywood. E essa personagem foi inspirada em atrizes reais desse período, como a Clara Bow e a Joan Crawford. Já o Brad Pitt, ele interpreta o Jack Conrad, que é um ator um pouco mais velho, mais consagrado, que é viciado em festas, e ele é inspirado por atores reais como o John Gilbert e o Clark Gable. Já o Diego Calva faz o Manny Torres, que é um imigrante mexicano que tá se adentrando ali no mundo de Hollywood. Então ele mostra um pouco da realidade dessa época, que muita gente mudou para os Estados Unidos tentando entrar na indústria do cinema, né, almejando aquele sonho. E também porque, como ele é alguém que não tá acostumado com aquele meio doido, ele é muito como os nossos olhos, ele é o olho do público, né? Ele está chocado e a gente também tá chocado com aquela putaria, com aquele bando de coisa acontecendo. E outra coisa muito legal desse filme, que eu amo essa parte da história do cinema, é que o filme começa no finalzinho dos anos 20, então um elemento muito importante do filme é a transição do cinema mudo pro cinema falado, e eu já falei muito disso aqui no canal, que eu amo. O primeiro filme da história a ter uma sequência falada foi O Cantor de Jazz, de 27, que aparece no filme bem rapidinho. E depois disso, Hollywood passou por um período de readaptação que teve que ser muito rápido, porque isso foi se tornando a nova norma, né? Os filmes mudos foram ficando meio caídos, né? Mas aí então, quando veio o som, gente, tudo mudou. Porque, por exemplo, antes eles conseguiam gravar várias coisas, várias cenas, vários filmes ao mesmo tempo, no mesmo estúdio. Por quê? Porque não tinha som. Então você podia botar um monte de estúdio ao mesmo tempo, então tinha gente andando, tinha gente passando, tinha gente gritando, tinha gente fumando. Quando era uma cena de comédia, às vezes muita gente ficava ali assistindo, né, e já dava uma risada ali ao vivo, porque se o diretor visse que a galera não riu muito ali na hora, já repetia, já pedia pra refazer. Então assim, era uma zona, gente, era uma zona. E aí, quando vem o som, não dá pra ser essa grande zoeira, né? A gente precisa de um estúdio pra cada coisa. Um estúdio à prova do som lá de fora. Se passa um caminhão, vai gravar o barulho do caminhão? Não pode. Inclusive por isso que os estúdios se chamam até hoje Sound Stage, que é o estúdio de som, porque eram estúdios próprios pra isso. E aí, gente, não pode mais ficar passando um monte de gente, batendo sapato. Tudo tem que ser um silêncio absoluto, até porque naquela época os microfones ainda não eram geniais que nem hoje em dia. Gente, vocês sabem a coisa que mais fazia barulho nessa época de gravação? A própria câmera! Gente, a câmera era um tac, tac, tac. Era um negócio gigante, barulhento. E aí tiveram que inventar uma cabine pra pôr a câmera dentro e o operador de câmera, né? Porque tinha que ter alguém lá operando a câmera. Não tinha como ligar ventilador,
porque fazia barulho. E, gente, Los Angeles faz calor. Então, assim, tranquilíssimo de filmar, né? E muitas vezes os microfones precisavam ficar escondidos pelo cenário. De novo, os microfones não eram tão bons ainda. Então o ator tinha que parar, sei lá, do lado de um vaso de planta, porque o microfone tava ali. Aí era muito engraçado, que às vezes você vê alguns filmes antigos e a pessoa tá tipo, fulano, bem perto da planta, assim, falando pra planta, não sei o que lá, porque o microfone tava escondido, né? Ou sei lá, se tem um microfone no teto, o ator tinha que parar exatamente no rumo daquele microfone. E nessa, gente, muitos atores perderam a carreira, porque eles podiam ser bonitos, mas eles não tinham outros talentos, digamos, né, de parar no lugar certo, ou atores que improvisavam demais e não conseguiriam falar o texto corretamente, decorar uma fala, e outros ainda, coitados, que às vezes você era bom ator, você podia decorar, você podia fazer tudo, mas a sua voz era muito esganiçada. Ou, sei lá, a pessoa não tinha uma dicção muito boa. Ou ainda, até tinha, mas não sabia fazer a pausa dramática para aquele momento, sabe? E tudo isso é mostrado em Babilônia também. Então é muito legal, ter umas coisas muito engraçadas com relação a isso, que eu não vou dar spoiler. Aliás, quem vê Babilônia e gostar desse tema, tem que assistir Cantando na Chuva. Gente, Cantando na Chuva fala exatamente desse período de transição, é muito bom. Então, surgiram oportunidades novas para esses atores que fossem bons, porque vários saíram, mas abriu espaço para quem fosse brilhar. E a gente vê isso lá no filme Babilônia, né? A personagem da Margot Robbie é uma atriz que vai mandando bem, né? Então ela vai entrando aí. E além do Star System, né? O sistema das estrelas, a gente também tinha uma variação dessa relação de poder, que é o Studio System. Porque foi a época em que os produtores mais tinham poder dentro da indústria. Ainda tem, né? Mas eram eles que traziam o dinheiro. Então eles eram os donos do filme, né? Muito mais do que o diretor, do que o ator. Então a gente tem essa idealização de que quem controla o filme é o produtor e ele representa os interesses do estúdio. Então naquela época não tinha que nem hoje em dia, né? A gente fala, o filme do Damien Chazelle. Naquela época, ó, dane-se o Damien Chazelle. Era o estúdio que ia mandar no filme, sabe? Então, gente, era muito, muito, muito comum que o produtor e o diretor batessem muita testa. Porque o diretor era mais conceitual, queria fazer um negócio autoral, e o produtor ia lá e cortava as asinhas dele. Falava, não, precisa ser engraçado, precisa ter tantos minutos. Uma fórmula, assim. Inclusive, o primeiro produtor a ter essa fama aí de dar uma cortada na galera foi o Arvin Thalberg, que era da MGM, a MGM. O Thalberg era um gênio de negócios. Então ele tinha muita noção de como atrair o público pro cinema. E pra isso, ele não tinha problema nenhum em podar o diretor do filme. Inclusive, o Thalberg aparece em Babilônia e ele é interpretado pelo Max Minghella, que inclusive é ator de Handmaid's Tale, que eu gosto bastante. E no filme também cita um pouco das atrizes da MGM que eram super ladies. Elas eram finas, elas eram queridas pelo público. Ao contrário da personagem da Margot Robbie, que é um pouco mais das ruas, sabe? Ela adora causar, então ela é comparada com isso, sabe? Cadê as ladies da MGM que eram finas, né? Ela não é fina. Aliás, vários momentos cômicos, hilários do filme vêm da personagem da Margot Robbie, que realmente é muito boa atriz. E, enfim, o poder dos produtores era tão forte que quando o Oscar foi criado e teve a sua primeira cerimônia em 29, o prêmio de melhor filme ia pros produtores, que é o que acontece até hoje. Quando eles criaram isso, lá na época, né, que o Oscar foi criado, eles queriam passar essa mensagem que sim, o filme é do estúdio, não é do diretor. Falando em Oscar, Babilônia tá cotado aí pro Oscar desse ano, já tá pré-indicado em 3 categorias e 9 indicações ao Critics' Choice Awards. E pra quem não sabe, o Damien Chazelle, que é o diretor de Babilônia, foi a pessoa mais jovem a ganhar o Oscar de melhor diretor. Ele tinha 32 anos quando venceu por La La Land. O elenco de Babilônia também é todo estrelado, premiado. Além dos protagonistas, a gente também tem o Tobey Maguire, a Jean Smart, a Olivia Wilde. Então, assim, é um elenco de primeira. E a trilha sonora é composta pelo Justin Hurwitz, que é parceiro de longa data do Chazelle. Então, se você gosta da vibe dos filmes do Chazelle, você vai gostar também da trilha de Babilônia. Uma coisa muito legal é que o Chazelle conhece muito a história do cinema. Então, por mais que seja um filme que se passe nos anos 20, ele traz muitas reflexões do que acontece hoje em dia, né? Reflexões que só um olhar de hoje pode trazer sobre aquela época, sabe? A gente tá passando de novo, né, por um período de readaptação da indústria do audiovisual aí. Também aí depois da quarentena,
pena, né? Muita coisa mudou. Então tem vários temas ali de Babilônia, né, dessa reinvenção, que são super atuais também. Então lembrando que o filme estreia dia 19 de janeiro, exclusivamente nos cinemas, e é um filme que vale muito a pena você ver no telão, sabe, ter aquela experiência. Então vão pro cinema assistir, que vale muito a pena. E uma coisa aqui, um spoilerzinho do futuro da história do cinema pra vocês. É óbvio que esse sistema todo das estrelas e dos estúdios, isso vai cair e vai começar depois o sistema dos diretores, né? A gente vai entrar naquela fase que a gente gosta do diretor. Inclusive, um dos filmes que ajudou a mudar isso foi o filme do Francis Ford Coppola, que vocês devem gostar, que é um clássico do cinema, que é O Poderoso Chefão, que foi a Paramount que olhou pro Coppola e falou, tá, faz aí esse filme aí, vamos ver o que vai sair. E aí, vocês já sabem que foi um sucesso, mas isso é mais pra frente. Depois eu volto aqui com mais história do cinema pra vocês. E é isso, comentem aí se vocês gostaram do vídeo, se vocês querem mais história do cinema. E vão assistir Babilônia, que tá, ó, muito legal. Um beijo, tchau!